É uma característica do ser humano que antecede momentos de dificuldade ou perigo. A ansiedade é marcada por sensação de vazio no estômago, coração acelerado, medo, aperto no tórax, transpiração. A ansiedade não surge na vida da pessoa por acaso, é uma manifestação da vida que se tem. Os problemas, as alegrias, as tristezas, o stress do dia-a-dia leva as pessoas a perder boa parte da sua autoestima. Quem sofre com ansiedade deixa muitas vezes de realizar certas tarefas ou atividades por se julgar inferior ou incapaz. Com a ansiedade surgem o medo, a depressão, o nervosismo, as insónias. Os tratamentos para este problema biológico são vários e variam desde a psicoterapia aos medicamentos. Mas quando os médicos e a ciência não conseguem ajudar, o que fazer? Ter uma forte capacidade interior e saber controlar estes sintomas pode ajudá-lo a evitar estados mais graves de ansiedade. A verdade é que todos nós, ao longo da vida, temos momentos de maior ou menor ansiedade, mas a diferença de cada um está na capacidade de lidar com ela. Atividades de relaxamento, exercício físico, alimentação saudável e meditação são alguns dos conselhos dados para quem quer aprender a lidar com este problema. A falta de confiança é que tem sido a causadora desse sentimento que tem atingido milhares de pessoas. E o remédio, nós do Centro de Ajuda, nós temos. Quero desejar um bom dia à senhora, o senhor nessa quarta-feira que nos acompanha pelo programa Hora do Milagre. Talvez a vida para a senhora, para o senhor, tem sido uma vida de preocupação e por essa razão você tem vivido assim. Ansioso com o dia de amanhã, inseguro por conta de tudo que tem acontecido, mas eu quero chamar a sua atenção para que você acompanhe o que a Vera Santos, ela vai falar com você. A Vera que passou por diversos problemas, por diversas situações, mas ela conseguiu superar. Saiba como. O meu sofrimento começou quando eu ainda era criança, porque era uma criança muito rebelde, eu tinha muitos problemas na escola, era muito mal comportada, tinha capacidade de fazer os testes e as coisas bem feitas e de propósito fazia mal só para ter o prazer de ver os meus pais ralharem comigo. Ouvia vozes, via vultos. Depois, à medida que fui crescendo, fui-me tornando uma jovem muito rebelde. Eu bebia, fumava, gostava muito da noite, onde eu gostava imenso de discotecas, de tudo aquilo que eu procurava era tentar preencher alguma coisa que dentro de mim eu nunca conseguia satisfazer com nada. E era sempre uma pessoa que toda a gente achava que eu estava muito bem, porque eu ria, era alegre, mas dentro de mim havia sempre uma tristeza muito profunda. Até que depois, em adulta, também comecei com enormes problemas de saúde. Tinha uma doença crónica, que é a nevralgias do trigémeo, que é assim, na medicina não havia cura. Eu chegava a entrar de urgência para o hospital com dores horríveis, tomava morfina e a dor não passava. Eu cheguei a estar 3 semanas sem dormir. Tomava todos os tipos de medicação, nada fazia efeito. Isso foi sempre interferindo em toda a minha vida, na minha parte de ser humano, mesmo como mulher. Fui engordando muito, estava com 138 quilos. À frente das pessoas tentava mostrar uma imagem de uma pessoa feliz, mas dentro de mim era tudo o contrário, não é? Porque eu nem podia olhar para mim e depois havia aquela revolta, porque se ao médico, o médico dizia que eu tinha problemas também de hipertensão, tinha crises de pânico, um dia para o hospital com a minha pulsação a 140, 150, depois chegava lá, estava tudo normal. A minha vida sentimental, com tudo isso, não é lógico que era muito complicada, porque o meu marido eu não o conseguia satisfazer, eu não conseguia ser uma pessoa feliz, eu não conseguia sair com ele a um lado qualquer e sentirmos um casal realizado. O pior momento da minha vida foi quando eu vi que tudo aquilo que eu fazia nada dava certo. Foi mesmo quando eu pensei em pôr fim a isso tudo. Conhecemos o Centro de Ajuda na altura que a minha mãe estava assim, muito mal, e uma pessoa nos falou porque é que nós não íamos ao Centro de Ajuda. As primeiras mudanças que eu vi quando comecei a frequentar o Centro de Ajuda foi principalmente na minha autoestima, que eu já comecei a arranjar força dentro de mim para lutar. Entretanto foi quando surgiu a Fogueira Santa e participei com toda a minha força.
passado um mês, ele deu entrada no hospital, nas urgências, com muitas dores, e quando foi diagnosticado um cancro, que a médica me chamou para dizer que tinham que o operar com urgência porque ele estava entre a vida e a morte. Na altura que a médica olhou para mim e disse: olha, sabe, o seu marido tem um cancro e além do cancro tem uma suboclusão. E naquele momento foi quando ainda mais o sacrifício ficou presente dentro de mim. Após a Fogueira Santa, a minha vida é completamente o oposto. Enquanto eu era uma pessoa que não tinha autoestima, hoje tenho autoestima, sou corajosa, sou lutadora, sou feliz. A minha vida profissional também mudou, não é? Eu agora sou empresária. A minha vida sentimental hoje é uma maravilha, porque é assim, nós trabalhamos juntos e não nos cansamos de estar perto um do outro, somos felizes, somos realizados. Eu sou saudável, não é? Nunca mais tomei um medicamento. O meu marido também está bem, não é? Porque ele foi agora a um oncologista e ela disse literalmente, olhando nos olhos dele, que ele está curado ao fim de um ano. Não é? Portanto, a Fogueira Santa muda a nossa vida por completo, quer dizer, é a noite e o dia. Tudo aquilo que eu não era no passado, com a Fogueira Santa tenho conquistado tudo na minha vida. Você prestou atenção? A Vera, ela mostrou para você como superar, como vencer esses problemas que ela vivenciou durante toda a sua vida. Mas quando ela tomou a decisão de chegar ao centro de ajuda e aprendeu a fazer uso da fé inteligente, hoje ela desfruta de uma vida plena. É por isso que você que está aí do outro lado e diz assim: ô Ítalo, eu me identifiquei com esse caso verídico. Eu tenho vivido ansioso, ansiosa, preocupado com a minha vida, às vezes eu não tenho ninguém para quem falar, e as pessoas a qual eu tinha para falar, eu conversava, nem querem mais me ouvir, mas nós no Centro de Ajuda, nós vamos lhe ouvir, e não só lhe ouvir, como nós vamos ensinar você a mudar essa situação. Eu quero que você ligue agora mesmo para a nossa central de atendimento, linha de apoio Amigo 24 horas, 21836-8008, inclusive eu vou lá agora com a Ana Paula, ela que se encontra na nossa central de atendimento do Cenáculo do Porto. Ana Paula, bom dia. Bom dia, nós estamos diretamente aqui da nossa central, da linha Amigo 24 horas no Porto, e você também pode ligar durante a programação, como fez a senhora Miriam Ventura dos Açores. Ela pede em favor do marido que é taxista, pois ultimamente ele tem tido muito pouco trabalho. A Paula Ferreira de Catanhede sofre com problemas espirituais, vê vultos, ouve vozes, está enfrentando muitos problemas e está para ser despejada de onde vive e tem muitos problemas de saúde e já tentou até mesmo suicídio. Ainda hoje você pode participar de uma das nossas reuniões. As reuniões do dia de hoje são voltadas para o bem-estar interior. Você vai receber essa ajuda através de uma palavra positiva e vai participar aqui no Porto, na rua Egas Muniz, no número 485. Você que mora no norte do país vai ter a oportunidade de estar conosco, como a Ana Paula colocou, já às 10 horas da manhã, meio-dia, 3 da tarde, às 18 horas e às 20 horas. 6 horários, você pode ver aí no rodapé do seu televisor, onde você vai poder receber essa força, essa energia que tem vindo do Autor da Vida para tirar a vida de milhares de pessoas da ruína para o sucesso. Não é isso que você quer? Não é isso que a senhora quer? Ou não é verdade? Inclusive, eu vou agora com o Maione, que se encontra lá na entrada do nosso cenáculo em Vila Nova de Gaia. Ele que tem uma convidada lá com presente. Maione, bom dia. Bom dia a todos. Eu estou aqui na porta do cenáculo de Gaia e eu estou aqui com a Manuela, que durante 14 anos, não é isso, Manuela? 14 anos. 14 anos ela sofreu com a depressão, foi vítima desse problema. E ela vai contar um pouco da história dela. Manuela, qual foi o momento mais crítico da sua vida? Bom, o momento mais crítico da minha vida foi 14 anos, quando os meus pais faleceram. Minha mãe em 99 e meu pai em 2000. Porque eu era uma criança muito protegida, era mimada, era tudo para os meus pais. Então, quando eles faleceram, saiu de mim aquela proteção, porque os nossos pais são a nossa proteção. E então tiraram o tapete do chão, fiquei desamparada e assim, o que é que vai ser de mim agora? E então, a depressão que existia dentro de mim aprofundou-se ainda mais. E então... Foi o fundo do poço.
do poço. Bem, nós vamos mostrar ainda a história dela e você que está nos acompanhando e se identificou, não saia daí, porque daqui a pouquinho ela vai contar em detalhes o que foram esses 14 anos na vida dela e não só esse problema, mas todos os problemas que ela enfrentou e venceu. Fique aí, porque daqui a pouquinho nós vamos contar essa história de superação. 14 anos de depressão superados. Maione, a gente vai ficar à espera de saber da história da senhora Manuela, porque não são 14 dias, é mais de uma década de sofrimento sendo tratada acredito que por especialistas, e não houve resultados, mas se ela está aí é porque houve uma transformação. E eu vou querer saber, e essa pessoa que está nos acompanhando também vai querer saber, se você está agora e conhece uma pessoa que tem depressão, que tem problemas emocionais, pede para ela agora acompanhar o nosso programa. Pede agora para que ela sintonize na nossa programação e veja o caso verídico da senhora Manuela, que daqui a alguns instantes estará relatando o que aconteceu na sua vida. Tá bom? Enquanto isso, enquanto você comunica as pessoas que você conhece, familiares, vamos a esses casos verídicos, já a gente volta. E desde pequena eu sempre vi a minha mãe e o meu pai a discutirem. A minha família era sempre separada, não havia união, não éramos felizes. Tínhamos muitos problemas também financeiros e devido a todos esses problemas eu era uma adolescente muito sofrida. Aí eu comecei a andar por mais companhias, cheguei a experimentar o tabaco, o álcool e na escola eu tinha sempre más notas. Eu não tinha vontade de nada, não tinha vontade nem de viver. Aí eu comecei, quando eu tive computador, eu comecei a me viciar em pornografia. Fiquei viciada durante 3 anos. Aí, quando eu cheguei no centro de ajuda, numa reunião, uma palavra me tocou muito forte. E aí eu decidi querer de verdade ajuda. Eu já tenho paz, eu já não preciso de estar viciada em nada para dizer que eu sou feliz. A minha família é feliz, é unida, eu dou bem com a minha mãe. Hoje na vida financeira houve uma transformação, já não é mais o que era antes. Hoje nós temos tranquilidade. Hoje eu sou uma jovem completamente feliz, em todas as áreas. Eu era complexada porque desde pequenina eu comia muito, comia doce, então eu tornei-me excessivamente obesa. Então dentro de mim, mesmo eu já estar magra, já estar normal, ainda havia aqueles complexos dentro de mim. Por isso eu não conseguia lidar com as pessoas. Eu ficava muito fechada em casa, num quarto, na internet, na televisão e depois também passei por aquela fase em que eu estava sempre enfiada num quarto em casa, com uma grande depressão, com complexo de inferioridade. Eu não conseguia sair à rua porque, para mim, sair à rua era um pesadelo, porque não me sentia bem comigo própria. Eu idolatrava as famosas, eu queria ser como elas, eu via o que elas tinham vestido, eu ia comprar roupa igual a delas, mas às vezes nem chegava a vestir, porque eu queria ser como elas. E então começava a emagrecer, começava a fazer dietas para emagrecer, malucas, ficava às vezes um dia sem comer, mas depois comecei a vomitar na escola, comecei a influenciar também as minhas colegas a fazer o mesmo. Eu queria ter alguém que me desse valor, que olhasse a minha dor. Eu estava muito triste, eu sentia que faltava algo, eu tinha tudo, eu tinha roupas, eu tinha tudo que eu pedia à minha mãe, eu era boa aluna na escola, não tinha negativas, era uma das melhores alunas da turma, só que faltava algo dentro de mim, sentia uma grande tristeza e por isso todos os dias eu chorava no meu quarto, chorava no quarto de banho, perguntava o porquê da minha existência. Entretanto, eu conheci o Centro de Ajuda através da minha avó. Comecei a participar nas reuniões de sexta-feira e a minha tristeza, os meus complexos começaram a sair, mas só mais tarde é que eu consegui realmente ser feliz comigo própria. Eu já não precisava de que alguém estivesse-me a dizer: Joana, tu és isto, Joana, tu estás muito bonita. Não, eu sentia-me bem comigo mesma, independente das minhas condições físicas, das minhas condições financeiras, eu sabia que eu estava bem. E agora sou feliz, hoje eu vou à rua, eu falo com qualquer pessoa, não sou mais tímida. Eu quero convidar todas as pessoas que se calhar encontram-se na minha situação ou que até estão a viver problemas diferentes e buscam uma saída e não estão a ter. Venham conhecer o trabalho do Centro de Ajuda, porque às vezes as pessoas falam mal, criticam, comentam, mas na verdade não é realidade. Então venham conhecer e se têm uma oportunidade, agarre essa oportunidade de ser feliz.
Ainda estamos a meio da semana e você já se sente cansado e sem forças? No Centro de Ajuda temos a palestra indicada para si. Todas as quartas-feiras cuidamos do seu bem-estar interior, com reuniões ao longo de todo o dia para se adaptar à sua disponibilidade, especialmente às 20, mas também às 7, 10, 12 e 15 horas. Deixe para trás o stress, o desânimo e a falta de motivação. Saiba mais em centrodeajuda.pt ou através da linha Amigo 24 horas 218-368-008. Centro de Ajuda. Acreditamos em si como ninguém. Tinha problemas espirituais, sentia muito medo, tinha dores de cabeça constante. Aquilo provocava em mim muita angústia, e ao ponto de ficar com medo de fazer mal ao meu filho. Tinha problemas de saúde também, do estômago. Tinha que ir para o hospital por causa do estômago. Às vezes estava de baixa, não podia trabalhar. Isso acarretava alguns problemas financeiros. Cheguei no centro de ajuda através do meu irmão, que já frequentava o centro de ajuda. Hoje eu estou totalmente liberta, curada, não tenho angústia, não vivo angustiada, não vivo com medo. Sou uma pessoa saudável e alegre, bem disposta. Sou feliz. Bem, eu estou aqui com a Manuela, que 14 anos viveu um verdadeiro inferno devido à depressão. E você vai saber agora o que ela passou, o que ela fez para mudar e qual o conselho que ela tem para si. Bem, Manuela, como que era a sua vida antes de chegar aqui ao centro de ajuda? O que foi esses 14 anos na sua vida? Bom, eu acho que nem há adjetivo para qualificar, porque eu tinha muito medo, era medrosa, era depressiva, angustiada, triste. Eu acho que não vivia, eu limitava-me a existir, porque na realidade eu não tinha vida. E eu ia trabalhar porque obrigava-me a sair de casa, mas fora disso eu estava no meu quarto, fechada, não tinha reação, comia porque o meu irmão estava comigo, me obrigava a comer e pouco mais. E mesmo assim, quando ia trabalhar, vinha e dizia assim, lá vou eu para o meu inferno, porque o meu quarto era o meu inferno. E mesmo que eu quisesse ter outra opção, eu não encontrava. Eu não encontrava outra opção na minha vida. E uma altura, eu lembro-me que o meu marido, o atual, porque eu não saía de casa e eu não encontrava namoro. E ele foi à minha casa ver um jogo de futebol e ele estranhou muito e disse assim, olha Nela, amanhã venho-te buscar para a gente conversar. E eu fui e começamos então a sair, mas mesmo assim era um castigo. Mas o meu irmão disse assim, vai ver se consegues te divertir, vai ver se consegues animar mais um bocado, Nela, chega, estás nesta vida. Mas o meu marido, ele até a uma altura negou-se a sair comigo. E porquê? Porque em pleno verão eu saí de sobretudo preto para ir namorar na altura com ele. Ele disse, Nela, eu tenho vergonha de sair de sobretudo em pleno mês de agosto, Nela. Não. Eu era assim, não, mas é assim que eu vou sair, porque era assim que eu me sentia. E eu vestia qualquer coisa que me viesse na roupa, na mão, porque eu não tinha vontade, não tinha gosto em mim, não tinha gosto em nada. E diante de tudo isso que a senhora está vivendo, ou seja, vivendo não, vegetando, sobrevivendo, quais os pensamentos que passavam à sua cabeça? Chegou a pensar em cometer uma loucura? Fez algo que para tentar acabar com esse sofrimento? Eu perguntava a Deus, meu Deus, porquê é que tu me deste tanto sofrimento? Eu, no fundo, culpei Deus por tudo o que estava a passar, que foi o maior erro da minha vida. Porque eu não merecia, eu dizia assim, eu não mereço este sofrimento, porquê estar a sofrer tanto? Porquê é que me deixa esta carga tão pesada, se na tua palavra não existe isso? Porque eu tinha conhecimento da Bíblia, das passagens, mas eu não sabia aquilo cumprir na minha vida. E então eu perguntava, porquê eu? Porquê me escolheste a mim para sofrer? E revoltei-me. E uma altura o meu marido disse-me assim, oh Nela, há solução para ti, se tu quiseres, assim, Rolando, é o meu marido,
Rolando, Deus esqueceu-se de mim já há muitos anos, porque se ele fosse meu amigo, ele nunca deixava os meus pais partirem na altura que eu mais precisava deles. E o seu sofrimento se limitava apenas à depressão ou havia outros problemas, outras situações que você estava passando? Não, já há muito tempo que eu andava a sofrer. Eu acho que desde que me conheço como gente sofria, sabe, Sr. Pastor? Eu estou-me a recordar, eu tinha 11 anos e tive um professor que fez tentativa de violação. E aquilo também me atormentava muito. E mesmo porque daí eu também não queria namorar e afastar-me dos homens, porque eu não conseguia perdoar o que o meu professor tinha feito. E daí que eu vim estudar para um colégio de freiras, porque eu não queria mais estudar naquela escola, não queria mais ver homens, e eu cheguei a ter, desculpa o termo, nojo dos homens. E aquilo ficou enraizado dentro de mim, e então eu não conseguia ser feliz. Eu não queria, eu cheguei até a duvidar do meu próprio pai, que era a pessoa que eu mais amava, que nós tínhamos uma relação tão boa, e o meu pai nunca soube de nada para protegê-lo. Porque o meu pai era uma pessoa que, como era doente, eu não queria perder o meu pai, mas afastava-me dele, ele não entendia o afastamento que eu tinha dele. E eu imagino que esse abuso quando criança, acumulado com essa depressão, tudo isso acarretou problemas no seu casamento também. Havia problemas de saúde que afetaram a sua vida? Havia essa tal depressão, esgotamento, e depois cria-se sempre discussões, porque no casamento depois ao beijo, à nossa vida íntima, em que a mulher não consegue, ou no início, se entregar assim de verdade ao marido, por muito que queira, porque vinha aquelas lembranças, mas depois houve alguém que me ajudou, depois encontrei ajuda, mas além disso, depois eu tinha uma maldição na minha vida, eu agora posso ver que tinha uma maldição na minha vida, que eu não entendi o que estava a passar comigo, porque eu tive 4 anos, Sr. Pastor, para engravidar, e eu descobri que era estéril. E eu fiz sofrer muito o meu marido, porque eu culpava sempre ele de não poder engravidar. E aí causa também muitas brigas no casamento, muitas contendas. E quando eu vim a saber que eu tenho as trompas obstruídas, e quando a médica disse que eu só tinha uma alternativa para engravidar, que era a inseminação, eu saí do consultório muito feliz. E disse assim, Lândia, eu ainda posso ser mãe. E o meu marido abafou-me e disse assim, chega. O meu marido disse assim, Nela, nem penses, está fora de questão. Se tu quiseres engravidar, vais ao centro de ajuda. Porque se o meu pai foi lá curado de uma doença de estômago, tu consegues engravidar, porque inseminação tu não vais fazer. Bem, assim você chegou ao centro de ajuda. Bem, só veio a reunião. Qual foi sua atitude ao chegar aqui ao centro de ajuda? Eu, quando vim aqui ao centro de ajuda, eu fiquei revoltada, eu estava revoltada com o mundo, eu estava revoltada com tudo. Eu acho que fui muito mal educada com o pastor, que disse assim, se era verdade, os testemunhos que davam na televisão, o que davam os jornais, tinha que acontecer na minha vida, se realmente aquilo era verdade. Então eu queria ver aquilo em meio ano. Depois eu fiz tudo certinho que o homem de Deus me disse. Queria ver até que ponto aquilo era verdade ou não. Mas levei tudo muito a sério, porque a gente tem que levar as coisas a sério. Bem, qual foi o resultado desse desafio? Foi os votos que eu fiz, as correntes de libertação, a corrente da saúde e as vindas sempre às reuniões ao domingo. E a primeira coisa que eu senti quando entrei no centro, após falar com o pastor, foi uma paz, foi logo. E eu já não sabia o que era mais tristeza. Eu sei que uma palavra de vida dentro já de mim, um otimismo, que eu já não sabia o que era aquilo há anos mesmo. E desde que me conheço como gente, eu não sabia o que era otimismo, nenhuma esperança. E então sei que uma paz incrível. E então acendeu-se uma chama assim, calma, tem solução para ti, Nela. E falar para mim, tem solução para ti. E comecei a ir, e a frequentar, e sem falhar, e a fazer tudo o que os homens Deus mandavam. E assim foi. E foi a 14 de junho. E eu tinha que estar grávida em dezembro. A 5 de dezembro ainda havia as minhas regras. Mas a 12 de janeiro já estava grávida de 5 semanas. E porquê é que Deus não me deu logo o filho? Porque Deus quis ver até que ponto é que eu estava a ser fiel a Ele e não quis que eu desanimasse. Bem, venceu a esterilidade, venceu o diagnóstico dos médicos, não desmerecendo a medicina que está aí para nos ajudar, mas para ela não havia solução. Venceu esses problemas, hoje como está a sua vida?
A minha vida está uma bênção. E eu digo, a minha Maria, a minha filha, vai fazer 6 anos. Foi uma bênção, é um testemunho vivo do poder de Deus, que eu não sou merecedora. Mas a alegria que eu tenho, não há palavras, não há dinheiro que possa pagar esta alegria, este valor. Eu acho que não há palavras para descrever o poder de Deus, esta magnitude. Não há adjetivos para qualificar esta alegria. Bem, e qual o conselho que você dá a essa pessoa que está nos assistindo e está nessa situação? Uma depressão, uma doença grave, uma situação que para a medicina não há saída, ela está culpando a tudo e até Deus, como se fosse a causa do problema dela. Qual o conselho para essa pessoa? Amigo, pare de sofrer, dê um basta ao seu sofrimento, venha até o centro de ajuda mais próximo de si e você assim vai ver a solução para o seu problema. Assim como eu vi na minha vida e desconfiava e vi que foi a última porta que eu bati e deveria ter sido a primeira. Dê um chega para o sofrimento, venha, não perca mais tempo. Bem, você ouviu a história dela, ela venceu, ela conseguiu. E você entendeu o que ela falou? Ela chegou aqui e fez um desafio. Se esse autor da vida, ele tem poder, como temos pregado, como temos falado, ela queria ver o resultado e ela viu. Eu te pergunto, o que você tem a perder? Nós estamos aqui e ela é uma prova viva que nós podemos te ajudar. Se você está aqui em Vila Nova de Gaia, nós estamos na Rua do Agüero, número 151. É próximo ao Centro do Emprego. Um prédio onde você vai ter todo o conforto. Se você vier com a sua viatura, temos estacionamento, temos um parque de estacionamento, melhor dizendo, temos um metro aqui próximo, temos a paragem de autocarro, não tem como errar. Uma coisa é certa, nós podemos te ajudar, seja aqui ou em qualquer um dos centros de ajuda em que você queira estar, com certeza você vai encontrar essa saída. Para saber a morada do centro de ajuda mais próximo de si, você pode entrar em contato com a linha Amigo 24 Horas pelo 21 836 8008, que agora mesmo tem uma equipe preparada para ele atender. Mas uma coisa é certa, nós podemos te ajudar, agora cabe a você. O que você tem a perder? Qual o nome do senhor? Hugo. Senhor Hugo, como é que o senhor chegou aqui no Centro de Ajuda? Cheguei aqui mesmo na última. Tentei o suicídio 3 vezes. Tinha uma... Como é que o senhor tentou o suicídio? O senhor falou 3 vezes. Sim. Como é que foram as 3 vezes? Uma foi, pôs-me em cima da ponte para mandar lá para baixo. Mas um senhor agarrou-me para não me mandar. Uhum. A outra, tentei mandar-me ao Rio Tejo. Uhum. Pensei nos meus filhos, não me mandei. Agora a terceira foi há 15 dias atrás. Pus um saco na cabeça e pus um cinto para me enforcar. Entretanto, entrou a minha esposa no momento exato que eu ia fazer isso. Ia se suicidar. Ia suicidar. O senhor era muito nervoso também. Sim, e tenho uma grande depressão. Grande depressão. Não conseguia dormir, ia para o trabalho sem dormir. Sim. Pronto, eram muitos nervos e estava na última. Passei aqui, vi ali o centro de ajuda, entrei aqui e graças a Deus que entrei aqui. Como é que o senhor está hoje? Hoje não penso mais em suicídio, estou muito forte mentalmente, estou muito bem. A depressão, aquele nervosismo, desapareceu? Desapareceu. Eu não conseguia dormir, como te falei, agora já durmo a noite toda e graças a Deus. O senhor está há poucos dias vindo no Centro de Ajuda, né? Há 15 dias, mais ou menos. 15 dias. Tem vindo na sexta-feira? Sempre, sexta-feira, estou cá sempre. Então isso lhe ajudou a ficar livre de todo esse mal, né? Sim, tem uma grande ajuda, 100% mesmo, na sexta-feira. Está livre? Está livre, graças a Deus. Obrigado, viu? Deus abençoe. Qual o nome da senhora? Glória. Como é que a senhora chegou aqui? Quais os problemas que a senhora tinha, hein? Era muito nervosa, muito ansiosa e isso me atingia muito, né? Prejudicava outras áreas, né? Sim, prejudicava em outras áreas, a vida sentimental, prejudicava muito. Como é que era a vida sentimental da senhora? Era destruída. Não era feliz com ninguém? Não. Com ninguém mesmo. E hoje, como é que a senhora está? Hoje estou bem. Sim, fazendo as correntes da sexta-feira, me sinto bem. O nervosismo, aquela ansiedade, não tem mais? Já não tem mais. E a vida sentimental, como é que tá? Hoje sou casada. Está casada há quanto tempo? Há 3 anos. Quer dizer que aquela maldição foi quebrada participando na reunião de libertação? Sim, foi quebrada totalmente. Hoje está livre a senhora? Hoje estou livre. Fazendo as reuniões da sexta-feira, reunião de libertação, estou completamente livre. Qual o nome da senhora? Carmen. Senhora Carmen, como é que a senhora chegou aqui no Centro de Ajuda? Muito mal, pastor. Com muita angústia, muito nervosa, muita mágoa e muito doente. Mágoa de quê que a senhora tinha? Das pessoas, quando me faziam alguma coisa.
E as doenças, quais eram? As doenças, eu sofria, não sabia de quê. Vomitava de madrugada, às 3 da manhã vomitava, dor de cabeça constantes. Com certeza a senhora deve ter passado por médicos, feito exames. Então fui ao médico, uma ocasião pedi-lhe para me dar um medicamento para a tristeza. Não existe, né? Claro que não, sou aqui. É. E hoje, como é que a senhora está? Estou ótima. O que a senhora fez para mudar esse quadro, hein? Vim à sexta-feira ao culto da libertação. E hoje, como é que a senhora está? Estou ótima, pastor. Não tem mais angústia? Nada, estou ótima, ótima. Tristeza, fugiu tudo. Mágoa. Não tenho nada. A senhora, então, usou o remédio que está acima de todos os remédios, né? É, pastor. Está livre hoje? Estou livre, graças a Deus. Parabéns, tá? Deus abençoe. Qual é o nome da senhora? Sónia. Como é que a senhora chegou aqui no Centro de Ajuda? Bom, eu cheguei de rastros completamente porque a minha vida não dava certo em campo algum, né? Minha vida estava um fracasso mesmo, nada dava certo para mim, trabalho era raro aparecer, na vida sentimental também era um caos, então tudo dava errado. Quer dizer, havia uma amarração tanto na vida econômica como na vida sentimental. Com certeza. E não era por falta de lutar da senhora, a senhora lutava, né? Eu lutava muito, sempre lutei muito, mas parece que tinha as portas todas fechadas. Uma barreira, né? Uma barreira completamente na minha vida. E o que a senhora fez para reverter esse quadro, hein? Bom, depois de tanto lutar, o meu marido começou a vir aqui na igreja. No entanto, eu comecei a acompanhar. No princípio eu não aceitava bem, mas comecei a ver o empenho dele, a vontade dele vir. Então senti também vontade de vir e saber do que se falava aqui dentro, né? Então comecei a vir às reuniões. Só participou da sexta-feira, a quebra da maldição? Sim, tenho vindo sempre e gosto muito de cá vir e penso que é a solução, é o caminho que a gente precisa para... E como é que está a sua vida hoje? A minha vida hoje tem melhorado bastante e venho lutando para que venha a melhorar mais ainda. Economicamente falando, na vida sentimental, não existe mais aquela amarração? Não havia, e o nervosismo que eu sentia em lidar com certas situações tenho melhorado. Hoje muito. Não tem mais? Não tenho mais. E tenho estado... Hoje a senhora está feliz, realizada, então? Estou feliz, sim, senhor. Muito feliz mesmo. E é o caminho para a felicidade mesmo, para o sucesso. Obrigado. Insônia, angústia, tristeza, inquietação, desânimo, dores constantes, doenças, família destruída, perdas irreparáveis, danos financeiros. Se tem vindo a observar os sintomas, ou tem visto os seus sonhos, ou de quem o rodeia serem sistematicamente destruídos, não perca mais tempo. Arranque da sua vida aquele que tem arrancado de si os seus sonhos. Participe no grande tratamento com as águas de Israel para anular o efeito do destruidor de sonhos da sua vida. Serão 3 sextas-feiras em que iremos realizar um tratamento inédito que fará reerguer os seus sonhos das cinzas. Para este tratamento, deverá trazer uma garrafa de água e uma fronha de travesseiro. Mais informações através da linha Amigo 24 horas 218 368 008 ou em centrodeajuda.pt. Centro de Ajuda. Acreditamos em si como ninguém. Era uma pessoa bastante nervosa, irritava-me por qualquer coisa, fosse o que fosse. Qualquer coisa que saísse fora do meu parâmetro, eu já entrava em desequilíbrio, discussão. Era uma situação que eu própria sentia-me, estava a mais já cá, neste mundo, porque nada saía como eu queria. Chegava a ficar agressiva até. Dizer palavras que eu sabia até que machucava, principalmente o meu companheiro, meu marido. Uma pessoa boa e eu cheguei a humilhá-lo até. Começava a magicar em qualquer coisa e quando dava por mim eu já estava fora, eu já estava a cometer algo e a dizer coisas que eu não devia. Até que alguém me trouxe no Centro de Ajuda e eu comecei a ver que estava errado algo dentro de mim. E fui liberta do nervosismo que eu tinha. Comecei a sentir uma pessoa diferente, já a querer ouvir. Eu posso dizer que eu parecia uma velha quando entrei aqui.
Hoje sou uma pessoa diferente. Vejo que estou errada, peço desculpa. Foi no centro de ajuda que essa maldição foi quebrada e que eu me sinto uma pessoa totalmente diferente. O Centro de Ajuda oferece os seus serviços através do telefone, e-mail, carta e através também de reuniões, palestras motivacionais voltadas para várias áreas da sua vida, na saúde, a sua vida financeira, em vários sentidos. E você pode ligar ainda hoje e receber a orientação e ajuda, como fez a Manuela Vicente, da França. Ela pede em favor do marido que é viciado em drogas e também está enfrentando muitos problemas na vida financeira. A Evelise Santos, de Lisboa, sente-se fraca e desanimada. Sofre de insônia e o medo tem tirado a sua paz. A Maria de Fátima de Aveiro sofre com insônias, não tem ânimo para nada e tem falta de apetite. Você pode participar ainda hoje das nossas reuniões no Centro de Ajuda. Sexta-feira, inclusivamente, haverá uma reunião com o tratamento das águas, onde essas águas que foram consagradas na Terra Santa, você vai receber um pouquinho dessas águas e levar para sua casa e vai receber a orientação devida como deve ser usada. Pois sim, Ana Paula. Cada uma das pessoas que nos acompanham agora, elas não podem desprezar que o destruidor de sonhos tem afetado a vida de muitas pessoas. Inclusive, eu quero que você que está agora nos acompanhando, preste atenção nessas imagens. Essa ponte é conhecida aqui no Porto, a Ponte da Rábida, e flagraram esse suicídio. Isso é um suicídio, olha aí. A pessoa lá de cima se jogou e caiu nas águas. Você prestou atenção aí? O que é isso? Que leva uma pessoa a cometer uma desgraça dessa? É o destruidor de sonhos, que coloca na mente da pessoa que não tem mais saída, que não há mais solução para o seu problema, que a única solução para ela é ela dar cabo da própria vida. E talvez você tenha tido esses pensamentos. Talvez a senhora, o senhor tenha tido esses pensamentos pelos problemas que você está passando. Mas você não vai fazer isso não. Você vai lutar para arrancar da sua vida esse destruidor de sonhos, vindo nessa sexta-feira, no Cenáculo do Porto, na Rua Egas Muniz 485. Eu espero por você já às 10 horas da manhã, 3 da tarde, 18 horas, às 20 horas. E não esqueça de trazer uma garrafa com água de 1,5 litro, pois dentro dessa garrafa nós vamos colocar o descarrego. O descarrego, que é a junção de 6 águas vindo de vários lugares da Terra Santa, e eu tive a oportunidade de consagrar na porta do hospital, porque assim o mal tem feito, a força das trevas tem feito muitas pessoas cair de cama, tem destruído a saúde de milhares de pessoas por conta de um bruxedo, de uma inveja, de uma feitiçaria, de uma mandinga, de um ritual que fizeram contra si. Mas que nessa sexta-feira, no grande desafio da cruz com o descarrego contra o destruidor, você vai ter oportunidade de se ver livre. Se ver livre. Para quê? Para que isso não aconteça na sua vida. Acompanhe as imagens. Um ano tem exatamente 52 semanas. E neste último ano, o que mudou na sua vida? Tudo mudou para melhor ou para pior? Se a sua resposta é para pior, então o Centro de Ajuda estará a promover para si 52 dias que irão restaurar a sua vida. O que precisa ser restaurado na sua vida? A família, as finanças, a saúde, o amor, a vida espiritual. De 24 de agosto a 15 de outubro, 52 dias de reconstrução, de fé, de milagres, de perseverança e de busca ao Deus vivo, pela restauração da vida de todo aquele que crê.
e ainda acontecerão as 7 noites de vigília. Todas as sextas-feiras, das 22h30 às 23h30. Mais informações através da linha Amigo 24 horas. 218-368-008 ou através do site centrodeajuda.pt. Centro de Ajuda. Acreditemos em si como ninguém. Qual o nome da senhora? Alexandra. Senhora Alexandra. Sim. Como era a sua vida ao chegar no Centro de Ajuda? Então, eu na minha vida começou mal desde cedo. Eu com 14 anos saí da casa dos meus pais e fui morar com o meu namorado, no caso. E vivi 17 anos de sofrimento. Eu era oprimida, era vítima de violência doméstica, eu não gostava de mim mesma, vivia uma vida que era de casa-trabalho, trabalho-casa, e fui muito sofrida. Pensamentos de suicídio, tristeza muito grande. Vivi assim durante 17 anos. Tive uma filha ao fim de 2 anos de viver com ele, que mesmo a minha filha começou a sofrer com isso. Vítima de violência física, psicológica, todo o tipo de violência eu sofri. Eu achava-me a pior das pessoas do mundo, a mais infeliz, não gostava de mim, toda a gente à minha volta era feliz, menos eu não tinha amigos, vivia completamente isolada. Eu costumo dizer que eu era uma morta-viva, porque vivia em função, portanto, daquele casamento. Em casa era uma esposa, mas não era, como é que eu vou dizer, a minha união, no caso, não é? Eu não era, da outra parte, não era correspondido, porque eu vivia uma vida completamente à parte. Era infiel, não é? E, além disso, pronto, aquelas agressões e a vida económica destruída também, era um caos total. Entendo. A sua família sabia dessas coisas que aconteciam ou a senhora procurava não deixar transparecer para a família? Exatamente. Eu tentava passar, embora hoje eu vejo que eu não conseguia isso, mas na minha mente, nessa altura, eu pensava que eu os enganava. Tipo, eu tentava esconder aquilo que eu sofria porque eu tinha vergonha. Eu sentia vergonha da vida que eu vivia. E como cá fora toda a gente nos via como um casal perfeito e toda a gente achava graça porque éramos novinhos e juntámos-nos novinhos e fizemos uma vida, já tínhamos uma filha, toda a gente admirava, mas dentro de casa era essa situação. Então, vivendo de aparência, um casamento destruído, é uma filha? É uma filha. Uma filha traumatizada, como é que foi que a senhora mudou essa situação? A minha filha, inclusive, pastor, ela já estava a tomar, com 12 anos, já tomava antidepressivos, sem eu saber, portanto, quando eu pensava que ela estava na rua a brincar com os amigos, ela estava no cemitério. Ela fugia para o cemitério porque tinha falecido uma avó dela e o cemitério ficava por trás da minha casa e ela fugia para o cemitério, que só queria estar no cemitério na campa à beira da avó. E pronto, hoje eu sei que isso era um mal espiritual, não é? Claro. E ela pedia-me para sair de casa. Oh, mãe, sai de casa. Oh, mãe, deixa o pai. Porque ela, embora as coisas não acontecessem à frente dela, mas ela no quarto dela, ela depois de que aconteceu, ela contava-me que ela percebesse tudo. Até que chegou o dia, pastor, tive mesmo que dar um fim à situação. Quer dizer, eu queria sair daquela situação porque eu não me amava, não é? Eu não me amava. Eu estava ali oprimida naquela situação e não conseguia sair. E ainda não conhecia Jesus, mas eu já olhava para o céu e pedia para Deus me dar uma direção, para Deus me ajudar, porque já não estavam a faltar as forças, os pensamentos de suicídio já estavam a ser muito constantes. Inclusive eu morava no Porto, já atravessava as estradas, eu nem olhava para se vinha carro ou não vinha, olha, eu vou e mais nada. E até que, pronto, um dia a minha mãe fez-me um convite, como eu estava a falar, e eu fui à igreja, mas naquele dia não me disse nada. Só quando o sofrimento apertou é que fui eu que fui procurar também. E então, a partir desse dia, tudo mudou. Quando eu fui determinada, Deus começou a mudar primeiro o meu interior. O meu interior foi alterado, eu comecei a ver que eu era importante para Deus, que Deus me amava. E a partir daí surgiram as forças que eu não tinha para dar um fim nessa situação. O que, por consequência, a pessoa em questão que estava comigo não aceitou. Então, eu separei-me, mas eu vivi 5 anos ainda separada dele, mas perseguida por ele. Que ele perseguia-me por todo lado, que ele queria que eu voltasse para casa, porque queria a família, só que eu não via mudança nele.
E foi uma luta muito grande, que eu estava sempre no altar, eu fazia fogueiras santas, e eu não via resposta, já estava a começar a ficar, oh Deus, mas o que é que se passa? O que é que o Senhor quer de mim? Será que o Senhor quer que eu volte para se converter? Só que isso era um engano, não é? Porque se eu voltasse ia acontecer tudo a mesma coisa. Então houve um dia que foi a revolta, foi uma fogueira santa em junho, que eu dobrei os meus joelhos, eu coloquei o tudo ou nada no altar, e Deus honrou, porque essa pessoa em questão depois saiu completamente da minha vida. Deus colocou um homem de Deus nos meus caminhos, casei novamente, a minha filha também casou e hoje tenho uma família abençoada, temos uma vida financeira estável, abençoada, e Deus está a operar. Que bom. Quando a senhora diz que foi para o tudo ou nada no altar, o que é que foi esse sacrifício? Como foi essa campanha que a senhora fez? Pastor, então, nessa altura eu até fiquei desempregada. Trabalhava num hotel e quando eu peguei no envelope, o hotel estava a dispensar funcionários. Peguei no envelope e fiquei assim, então, mas agora como é que vai ser? E coloquei tudo, a minha vida no altar, tudo que eu recebi eu coloquei no altar de Deus, tudo, foi de loucos. Mas foi aí que veio a resposta. Foi aí que aconteceu. A senhora já tinha até participado de outras campanhas. 5 anos, sempre participei em campanhas, eu nunca tinha visto a resposta. Naquele dia a senhora fez um sacrifício como nunca tinha feito. Ou vida ou morte. Está vendo? Para continuar assim não dava. Valeu a pena? Sim, completamente. Amém. Qual o nome da senhora? Sandra. Dona Sandra. Sim. Como era a vida da senhora ao chegar no Centro de Ajuda? Completamente destruída. Por exemplo? Interiormente, no casamento, vida familiar, em tudo. Vamos por partes, então. Quando a senhora diz que estava destruída interiormente, era em que sentido? Eu tinha pensamentos negativos, sofria de ansiedade, depressão, tomava antidepressivos, calmantes, e então pensava em destruir a minha vida, matar-me, porque nada dava certo. Fui traída. Tive uma traição do meu marido e achava que não havia solução. Portanto, nada para mim iria solucionar o problema. Essa traição foi antes ou depois da depressão? Depois da depressão. Então, como se não bastasse a depressão que a senhora tinha. Exatamente. Se não havia razões para estar depressiva, agora havia mais do que mais razões para estar. Exatamente. E como é que foi que a senhora reagiu a essa traição? Eu fiquei desesperada, não sabia o que fazer, inclusive arranjava problemas todos os dias, eram discussões em casa com o meu marido, porque eu achava que sempre que ele chegava tarde, tanto que... Havia perdido a confiança nele. Exatamente, nunca mais tive confiança nele. Sentia que iria continuar, que não havia solução para nada. Isso afetou também outras áreas profissionais, financeiras? Sim. Aliás, eu estava desempregada também. E também era outro problema. Não conseguia arranjar emprego de forma nenhuma. Entendo. A senhora tentou resolver esses problemas de alguma forma? A senhora procurava ajuda em algum tipo de... Sim. Eu, inclusive, inscrevi-me no centro de emprego, em várias fábricas, só que não arranjava solução, não conseguia arranjar emprego. Como foi que a senhora chegou no centro de ajuda? Foi através de um jornal que chegou na minha casa. Portanto, nessa semana eu estava mesmo com desespero. Eu tinha vontade de me pôr debaixo de um comboio. Só que no dia em que eu era para sair de casa e direção à linha do comboio, eu recebi o jornal na minha casa e decidi ler o jornal. Aliás, eu já via na televisão, na iurde.pt, eu via os testemunhos, só que nunca, não achava que, se calhar não é verdade, não. E acabei por não ligar àquilo. Só que, na altura que eu estava mesmo mal, não é? Recebi o tal jornal e decidi ligar para a igreja, para a pastora, onde o pastor me aconselhou a ir lá, falar com ele, e a partir daí, eu assisti à reunião, e a medicação, que eu a partir dali não ia tomar mais medicação, deixar tudo e que tudo ia dar certo. E eu acreditei. E qual foi a primeira mudança, a primeira transformação que houve na vida da senhora? A primeira transformação, comecei-me a libertar, portanto, comecei a participar nas reuniões de libertação
E hoje sou liberta, não é? E acabei por conseguir libertar-me. Então hoje a senhora não tem mais depressão? Não, deixei de caminho. Na hora que o pastor disse, vai ter que deixar, a partir de hoje vai deixar a medicação. E eu fiz isso. E consegui. Até hoje eu não tomo a medicação. Aliás, nem me lembro disso. Agora, livre da depressão, Sim. estando bem, a senhora lutou pelo seu casamento? Muito. Sempre. Eu determinei que o meu marido ia ser meu, não ia dar o meu marido para outra pessoa. Portanto, se algo deu errado, teria que dar certo. Era a última chance ali. E eu acreditei. E as coisas estão a andar. A senhora está há quanto tempo no Centro de Ajuda? Vai fazer em abril, dia 9 de abril, que eu nunca mais vou esquecer, 1 ano. 1 ano? 1 ano. Em 1 ano atrás, a senhora queria se lançar Sim. na frente de um comboio e 1 ano depois está aqui no altar dando testemunho. É verdade. Casamento restaurado. Restaurado. Você já percebeu que a vida é feita de oportunidades? Mas você tem alegado que não tem tido oportunidade. Não faça isso não. Porque esse programa está dando para você a maior oportunidade de você mudar a sua vida. Tirar a sua vida das ruínas. É o que você acompanhou nos casos verídicos. Pessoas que chegaram no centro de ajuda com a vida em ruínas, com a vida desgraçada. Mas, por meio dos ensinamentos práticos e inteligentes, usando a fé inteligente, pautada nas escrituras sagradas, essas pessoas tiraram suas vidas da ruína e hoje têm tido sucesso nos seus objetivos, em todas as áreas de suas vidas. Inclusive, mais um caso verídico nós vamos colocar para que você acompanhe, de uma pessoa que saiu das ruínas para o sucesso. Eu vou agora lá em Sidofeita com Samuel, ele que se encontra com o convidado Hugo, para relatar mais sobre isso. Muito bom dia, Samuel. Olá, muito bom dia a todos que nos acompanham desse programa A Hora do Milagre. Estamos aqui com mais um caso verídico do jovem Hugo Ramos. Hugo Ramos, ele que vai nos relatar o seu antes e o seu depois. Hugo, como é que era o seu antes de chegar ao centro de ajuda? Sim, antes de chegar no centro de ajuda, eu tinha uma doença que se chama síndrome do pânico. É uma doença que se caracteriza por a pessoa ter medos irracionais. Eu, por exemplo, eu tinha medo de sair à rua, medo inclusive de falar com pessoas. Depois, devido a esse problema, eu desenvolvi também depressão. Um problema puxou o outro. Quer dizer, um vazio interior puxou uma outra situação pior ainda, exteriormente falando, um vazio. Não tinha vida realmente, Hugo. Exatamente. E depois desses dois problemas que eu referi, a síndrome do pânico e a depressão, eu tornei-me também um mentiroso compulsivo. Eu inventava histórias. Isso era uma espécie de mecanismo de defesa que eu usava. Esses problemas traziam outros problemas familiares, financeiros, enfim. Era um jovem com certeza que não tinha perspectiva de um futuro. Tudo isso trouxe muitos problemas a você. Após chegar ao centro de ajuda, Hugo, e fazer as correntes, fazer o que tinha que ser feito, hoje, como é que está a vida do Hugo? Hoje posso dizer que não tenho síndrome do pânico. Os medos que eu tenho, consigo controlar esses medos, não são os medos que me dominam a mim. Não tenho mais depressão e não preciso mais de mentir. Sei exatamente quem é que eu sou. Hoje livre. Exatamente. Feliz, realizado, conseguiu superar esses problemas? Exatamente. Hugo, há pessoas agora acompanhando esse programa. Qual o conselho que você dá, Hugo, a essa pessoa? Não só ela, mas um jovem também que de repente está no mesmo problema seu. Qual o seu conselho que você dá a essa pessoa agora que nos acompanha no programa? Quero dizer a essa pessoa para vir hoje buscar a solução no centro de ajuda mais próximo de si. Assim como houve solução para mim, também vai haver para essa pessoa. Está aí, minha amiga, meu amigo, um grande convite a si que está agora a acompanhar o programa. Estaremos esperando você também em qualquer horário da semana, em qualquer dia da semana. Eu estarei aqui, na Rua da Sidofeita, aqui em 18, em frente à antiga escola da PSP, também em todos os horários, às 10, às 15, às 18 e às 20 horas. Todos os dias, literalmente falando, não existe um lugar, você, Samuel, colocou e colocou bem colocado, que as portas venham estar abertas como centro de ajuda. Nós estamos com as portas abertas recebendo quem? Os que são desprezados, aqueles que estão desesperados, que já recorreram à ajuda de muitas pessoas e ninguém resolveu o seu problema. Nós estamos estendendo as mãos e como prova do trabalho que estamos a realizar em todo o mundo, você tem visto esses casos verídicos. E eu quero fazer um desafio a você. A você, católico, espírita, independente do seu credo religioso.
se a sua vida está em ruínas, seu casamento, sua vida, seu interior, você se sente interiormente falando abatido, triste, desanimado, desmotivado, moralmente você está destruído, financeiramente, fisicamente você está doente, você não tem vigor, você não tem ânimo para nada. Nesse domingo, eu desafio a você a estar conosco, aqui no Cenáculo do Porto, como em todos os centros de ajuda, em todo Portugal continental e ilhas. Por que você está me desafiando, Ítalo? Porque se você quer tirar a sua vida das ruínas e ter sucesso, a oportunidade está sendo dada. Nós estamos vivendo 52 dias. 52 dias, e quando a gente fala de 52 dias, é que um homem que não aceitou mais ver uma cidade inteira em ruínas, ele se revoltou e o que demoraria 150 anos foi realizado em 52 anos, em 52 dias, corrigindo as minhas palavras. Foi realizado em 52 dias. Talvez você está há anos para se levantar e não se levantou. Mas se você quer se levantar, a oportunidade está sendo dada para você. Se você quer saber mais a respeito, domingo eu espero por você aqui no Porto. Às 7h30 da manhã, 9h30, como também se você não puder estar pela manhã, vem às 3 da tarde ou 18 horas, mas venha disposto, venha disposta. Você pode até me procurar e falar o que eu faço para tirar a minha vida das ruínas. O que você vai receber, o que as pessoas estão recebendo no centro de ajuda por esses dias, você pode ter certeza que a vida delas estão saindo da ruína e a sua vai sair também. E vai sair porque você vai dar ouvido ao que eu estou falando para você. Domingo eu espero por você. As pessoas de Lisboa vão poder estar na nossa sede internacional, na rua Dr. José Espírito Santo, número 36, como também, para mais informações do centro de ajuda mais próximo de si, ligue para a linha de apoio Amigo 24 Horas 21 836 8008. Eu vou ficar por aqui, espero ter lhe ajudado. Bom dia.